Olá, olá, ouvintes do PowerCast, iniciando aqui mais um episódio e hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa incrível do mundo do esporte. Ele é atleta, treinador, empresário e construiu uma trajetória de sucesso no ciclismo e hoje é idealizador de uma das maiores consultorias esportivas do Brasil, a OCE. E a OCE vem desenvolvendo aí muitos atletas também vitoriosos, né, no ciclismo de estrada, mountain bike, triatlo. Então a gente tem um prazer de receber aqui hoje o Hugo Praga do Neto. Seja muito bem-vindo, Hugo. Muito obrigado. Olá a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer imenso estar contribuindo aqui com informação desse nosso mundo maravilhoso aí da bike, da performance, do desenvolvimento pessoal dos seres humanos, usando o esporte como ferramenta principal, né? Usando a bike como ferramenta principal. Acho que no final das contas, esse é o objetivo final. Boa, então galera, já fica ligado aí que vocês viram que o papo vai ser massa, né? Agora, conhecendo aqui quem vai compor esse bate-papo, os outros podcasts presentes, sou Gustavo, saúdo a todos vocês e também estamos aqui com a Ana Luísa, Ei, pessoal, tudo bom? Danilo Caruso Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem. e Paulinho Maia. Fala, turma. Cola o ouvido aí que esse podcast vai ser bem interessante, hein? É isso aí, então, galera. Vamos para a nossa conversa. Hugo, para a galera te conhecer aqui, os ouvintes ficarem bem por dentro, né, de quem que a gente está conversando, conta aí para todo mundo quem que é o Hugo Neto, como é que você foi se enfiar aí no meio do esporte e hoje Hum. está com, né, hoje você ainda mantém competindo, enfim, fala aí quem é você. Meu nome é Hugo Prado Neto, eu acabei de completar 43 anos de idade, mas nunca imaginei que eu ia chegar nessa idade tão bem, fisicamente, psicologicamente. Isso só me motiva, a continuar nessa jornada minha, que ela data desde quando eu era pré-adolescente, que eu era uma criança, um adolescente, um pré-adolescente muito hiperativo, e foi no esporte, principalmente na bike, que eu consegui canalizar toda essa energia extra que eu tinha. Então, assim, eu acho que foi o grande início, né? Porque às vezes as pessoas têm algumas condições e às vezes a gente pode transformar elas em algo extremamente positivo, ao mesmo tempo que a sociedade considera que é alguma coisa negativa, como, por exemplo, a hiperatividade. E, no meu caso, com muito apoio da família, eu realmente mergulhei a fundo no esporte, principalmente na bike, e isso transformou a minha vida. E desde então tem sido a minha missão transformar o máximo de vidas possíveis como eu falei anteriormente me apresentando, com essa ferramenta maravilhosa que é a bicicleta, e principalmente no meu foco na bicicleta é a alta performance, porque na alta performance é onde o ser humano tem que extrair o máximo dele em todas as vertentes aí, física, psicológica, cognitiva, que é uma área que a gente está começando a entrar, né, Paulinho, de forma prática, sim, com os Isso. nossos atletas. Então é assim, eu brinco que eu brinco não, é uma paixão, é um hobby, é o meu trabalho, é a minha missão. Então, para mim é tudo muito natural, e conquistando as coisas assim, e conseguindo fazer com que os atletas desempenhem bem. é, e uma coisa muito interessante que eu fiz muito ciclismo de estrada profissional nos Estados Unidos e no Brasil, é, competi em todas as provas que existiam de ciclismo de estrada nos Estados Unidos, e isso incluía competir sozinho contra times como a US Postal, que era do Lance Armstrong na época, e essa era uma meados de 2000, 2001, 2002, 2003, era uma ainda era uma época muito dark no ciclismo de estrada em questão de doping. E como eu consegui um estágio na empresa do técnico do Lance Armstrong, que foi a primeira assessoria esportiva, digamos assim, é, à distância, eu tive acesso aos principais técnicos da
do Centro Olímpico dos Estados Unidos, no Colorado. Então, eu tive acesso a todas as inovações tecnológicas. Na época, era o medidor de potência, tendas que simulavam altitude, que você podia levar elas, né, que não eram fixas. E juntamente com essa questão dark aí de doping, eu fui obrigado a tentar achar todas as maneiras possíveis de me construir como atleta sem usar o doping, usando essas ferramentas tecnológicas. E aí, em 2002, eu vim para o Brasil e, obviamente, o Brasil é muito atrasado em relação aos Estados Unidos, principalmente no esporte, né, ferramentas tecnológicas e tal. E eu trouxe a maioria dessas novidades, a gente foi pioneiro, principalmente na OCE, com medidor de potência, a gente foi bem pioneiro, assim, eu diria, sabe? Então, essa questão da prática também faz um mundo de diferença na hora que eu vou abordar, ter uma conversa com um atleta, fazer alguma apresentação, igual eu estou conversando aqui com vocês. Então, realmente a minha vida é em volta disso, da bike, da alta performance, de trabalhar com os meus atletas, de trabalhar com a nossa equipe de coaches, de estar sempre desenvolvendo, sempre estando na vanguarda, e é muito. E não tem nada relacionado à ego, a querer ser a melhor empresa do país, nem nada. É só uma questão de missão mesmo que a gente tem, que eu tenho comigo mesmo. E, e no lado pessoal de ser atleta, como eu falei, a parte prática ela é muito importante. Então, toda vez que eu continuo competindo, que eu vou para um campeonato brasileiro, eu tô tendo aquela experiência ali na pista, eu tô sentindo aquela pista, eu sei se a pista é técnica, eu consigo dar o feedback para os meus atletas que estão competindo no mesmo lugar, eu sei quais as potências que são, em quais trechos, qual cadência, qual torque, qual temperatura, o que que faz de clima geralmente naquela época do ano que tem aquela competição que eles estão fazendo. Então, assim, realmente a gente tem cercado aí qualquer detalhe que possa fazer a diferença na alta performance. Igual eu já trabalho com você há muito tempo. Uma pergunta que eu nunca te fiz há quanto tempo que você está envolvido com a bike e como é que nasceu essa paixão? Tipo, foi brincando de criança? Como é que isso aconteceu aí? Porque eu nunca te perguntei isso, assim, apesar de trabalhar com você há muito tempo, Uhum. isso é uma coisa que eu nunca te perguntei. Quando eu comecei a dar problema na escola, quando criança, de hiperatividade, de não conseguir ficar sentado lá na cadeira prestando atenção na aula, basicamente, vendo agora, né, retroativo, eu não tive um suporte até então de como eu usaria essa energia que eu tinha. Então, assim, na verdade, vendo agora, eu me considero uma pessoa muito especial, com um excesso de energia muito grande, que às vezes fica até chato, até mesmo com a minha esposa, com meus companheiros de trabalho, exigir que todo mundo tenha uma performance, tenha uma intensidade igual eu tenho. Mas aí o que aconteceu? Meus pais me colocaram em várias atividades, vários esportes, desde que houve esse diagnóstico, digamos assim. Então eu fiz mais de 20 esportes durante a minha adolescência, e a bike, como Belo Horizonte, o mountain bike é muito cultural aqui, desde já, né, tem uns 30 anos que já é muito parte da cultura o mountain bike, né? Inclusive a pessoa que trouxe o mountain bike para Minas Gerais, que é o Ticurico, foi ele que eu ficava na loja dele, vendo revista, aquela coisa assim, sabe? Nossa, que legal, esse cara aqui, profissional. Aí eu ficava dando volta aqui em Belo Horizonte mesmo, no asfalto com a minha bicicleta a tarde inteira. Ia para academia pedalando, nunca pensando em competir. Aí eu fui para a escola americana de Belo Horizonte, que é ali no Buritis, e lá eles focam muito nos pontos positivos de cada ser humano, de cada estudante. Então lá tinha um programa de esporte. Então lá eu me achei, comecei a explodir nos esportes que tinha lá, nas competições que tinham.
E aí isso começou a me motivar a construir a minha vida e eu quis ir para os Estados Unidos, porque esporte lá é muito grande, queria estudar algo relacionado ao esporte. E aí foi acontecendo de forma natural. Eu competi mesmo. Minha primeira competição que eu comecei no triatlo foi com 18 anos de idade, já nos Estados Unidos, cursando faculdade. Porque eu era relativamente bom no futebol, no sentido de poder tentar uma bolsa na faculdade, só que meus pais não tinham condições porque meus pais não tinham condições para me bancar numa universidade dos Estados Unidos, que lá é muito mais caro. O estudante internacional lá paga 4 vezes mais que um americano, então era muito caro. E meu pai tinha nessa época que ele estava até desempregado. Então eu fui com o intuito de ganhar uma bolsa, só que a Universidade da Flórida, que é uma universidade muito grande, lá nos Estados Unidos tem umas regras que tem que ter o mesmo número de atletas homens e mulheres nos programas de esporte das universidades. Como a Universidade da Flórida ela é gigante no futebol americano, o futebol americano existe time de defesa, de ataque e especial. Então era assim, 200 e tantos homens. Então eles tinham que ter alguns esportes só de mulher para complementar e igualar o número de atletas mulheres e homens na faculdade. O soccer, o futebol, era um desses esportes. Então eu não tinha como jogar futebol, ganhar a bolsa de futebol lá. Aí eu falei, ó, se der tudo errado, eu vou fazer triatlo, que é minha paixão e tal. Aí comecei do zero. Meu pai me deu uma bicicleta de $600, tá? A mesma coisa que você, de um pai dar uma bicicleta de R$ 600 hoje em dia aqui no Brasil para um menino que quer começar no esporte, entendeu? Tipo assim, uma bicicleta muito simples. E desde aí fui criando a minha história, que no triatlon, na perna da bike, eu pegava os melhores tempos, até comparando com os profissionais que estavam competindo lá, tipo, na minha primeira prova, segunda prova, terceira prova de triatlon, eu já estava nesse nível. E aí foi acontecendo, eu migrei para o ciclismo de estrada, já na faculdade, lá na Universidade da Flórida, e aí a paixão foi só aumentando, sabe? Então eu pedia permissão na universidade para fazer cursos de pós-graduação. Então eu entrava nas salas, eram várias pessoas que faziam o meu curso de fisiologia do exercício para fazer medicina. E eu dava um banho no pessoal. Por quê? Porque eles estavam ali só para pular, para ter uma graduação, para poder fazer a escola de medicina. E eu estava ali, cada informação, cada frase de informação de fisiologia do exercício, ela era super aplicável para mim como atleta. Então eu absorvia tudo aquilo igual uma esponja. Até de curiosidade, o primeiro sport drink do mundo, né, foi inventado por um médico da Escola de Medicina da Universidade da Flórida. Por isso chama Gatorade, né, que é ajuda ao Gator. Gator é o jacaré que é o mascote da universidade, sabe? Então é uma universidade muito renomada nessa área de fisiologia de exercises de human performance. Então, assim, fui me encaixando, sabe? Aí, enfim, sou louco até hoje com isso aí. Pô, que curiosidade massa essa aí da Gatorade, velho. Danilão fez até uma cara assim, tipo, impressionado. Também não sabia dessa, velho. Não sabia. Oh, Achei que o nome talvez tinha sido até meio aleatório, assim, da empresa. Falei, É. Hugo, Ah, você contando a sua história, nesse momento que você termina a sua faculdade e você volta para o Brasil, você aham. voltou com o Brasil em que cenário, com que perspectiva? Aham. O que eu estou querendo, assim, a essência da minha pergunta é como você foi se encaixando no cenário do treinamento, vendo as coisas acontecerem, se estabilizando para crescer e fazer da OCE o que ela é hoje, assim. Conta pra Aham. gente o segredo do sucesso. Então, eu peguei muito know-how lá, porque quando eu terminei o último semestre da faculdade, na verdade, é um estágio obrigatório que você faz. Você vai para um lugar e fica um semestre fazendo estágio e é avaliado. Inclusive, a sua nota de faculdade
quem dá é o pessoal que te colocou no estágio lá. E eu consegui, eram 72 aplicações para 2 vagas de estagiário na Carmichael Training Systems, que era uma das únicas empresas, né, assessoria esportiva, igual eu gosto de falar assim, a OCE eu não considero a OCE consultoria esportiva, assessoria esportiva. Nós somos uns gerenciadores de performance humana e muito mais que isso. A gente já criou uma cultura, assim, sabe? Não é montar planilha e dar para o cara. A planilha nossa é 3% 4% do trabalho nosso, sabe? Isso aí, montar uma planilha de uma semana bem montada e tal, sem erro, sei lá, 4 minutos eu consigo montar um mês assim, super é, individualizada para um fulano que eu conversei com ele 30 minutos, eu já tenho uma total noção dele, assim, sabe? Então, mas foi assim, eu consegui esse estágio na Carmichael Training Systems, então eu tinha informação do técnico do Lance Armstrong, eu sabia o que ele fazia para o Tour de France, eu tive contato com o medidor de potência, que, sim, medidor de potência na época, em 1999, eu já estava analisando treino com potência com coaches referência em análise de potência nos Estados Unidos. O Brasil não sabia nem o que era medidor de potência, entendeu? Então, eu tive esse know-how e aí eu vim para o Brasil e falei, pô, eu tô andando bem de ciclismo aqui, pô, mas no Brasil deve ser muito mais fácil, porque eu tava correndo era contra o Jorge Hincap, era cara, assim, altíssimo nível e naquela era dark e sozinho, né? Eu não tava em equipe, eu ia para uma corrida de 5 dias de ciclismo de estrada profissional nos Estados Unidos, do outro lado onde eu morava, que era no Colorado, por exemplo, ia para Boston, se eu caísse numa etapa lá e rasgasse o braço todo, eu que tinha que fazer meu curativo e decidir se eu ia voltar pro pedal no dia seguinte. Se eu estragasse uma roda lá, não tinha uma equipe para me dar uma roda. E tava todas aquelas equipes profissionais armadas. Então me deu muita bagagem prática e acadêmica, sabe? E aí eu voltei pro Brasil e falei, pô, eu quero ser campeão brasileiro, quero tá lá e tal, e trazer essa vanguarda de treinamento pro Brasil. E eu lembro que eu chamei um cara, Paulinho, você conhece, depois eu te falo quem que é. Que o cara falou assim, não, isso aqui no Brasil não dá certo, não. Já sei quem que é. Eu não montei, eu não criei a OCE falando assim, tá um momento bom de consultoria esportiva para ganhar dinheiro e tal. Nunca foi sobre isso. Até mesmo a minha faculdade, quando meu pai não tinha dinheiro, pensa, vou lá para os Estados Unidos fazer ciência dos esportes e exercício, fisiologia do exercício. Fisiologia do exercício não existia, nem a Unicamp, eu acho que foi a primeira a ter, não existia fisiologia do exercício. Você não conseguia fazer isso aqui no Brasil, sabe? E aí a pessoa, não, aqui não vai dar certo nem nada. Mas eu ali já estava a semente da missão, assim, sabe? Que eu, sei lá, nasci para fazer, assim. Aí eu comecei, como eu podia atender atletas à distância, eu ganhava uma porcentagem lá da Carmichael, dos atletas que eles me davam. Eu comecei a trabalhar, tipo, trabalhava de cueca sem pentear o cabelo, dentro da minha casa, assim, atendendo os atletas de lá, gringos. Aí eu criei, aí eu falei assim, vou criar agora uma OCE e tal. Criei a OCE, criei o nome. O over the top, na verdade, são 3 palavras, né? Over the top, né? Que é acima de tudo. Que eu vi numa revista de triatlon, que acho que é a Triathlete, tava escrito isso, fulano de tal está over the top. Falei, pô, tá aí, over the top, vou criar. Aí comecei a criar e fui aos poucos adquirindo, fiz um panfletinho, eu lembro que eu tinha era época de panfleto ainda, fiz panfleto, fui divulgando, e aí as coisas foram acontecendo, eu escrevia coluna naquele Zé Pedal, que era um jornalzinho bem das antigas aqui em Minas, do Casa Grande, e ao mesmo tempo fui me mostrando como atleta, sim, me apresentando como atleta no ciclismo nacional. Eu fui atleta de equipes do Sul,
de Santa Catarina, e aí as coisas foram se desenrolando. Poxa, o Hugo já fazia lá nos anos 2000 home office de cueca que a gente vai fazer em 2020, né? Exatamente. Bom. Cara, e engraçado demais que o Hugo colocou aí essa revista Zé Pedal, que eu lembro até hoje, cara, que tinha os posters dos atletas de elite e tudo mais, aí todo mês, né, eles colocavam um atleta, tipo, numa página inteira, assim, colocava peso, altura, que bicicleta que usa, frase. Aí eu lembro, moleque, né, eu pegava essas revistas todas, pegava os posters e colocava atrás, assim, da minha porta, assim, do meu quarto, era super legal. Eu lembro que tinha certinho o pôster do Hugo, assim, de Specialized. Se bobear, deve ter sido alguma corrida ai, no Iron Bike Itália, que eu acho que você tava de uma Specialized full, bonita pra caramba, toda de vermelho. Aí, Aham. massa demais, cara. Já acompanhava os caras e é engraçado que hoje eu trabalho com eles, né? É, muito massa. No início da sua fala agora, você falou sobre gerenciamento de performance. E aí, quando você trouxe isso, assim, vieram algumas coisas na minha cabeça, mas assim, Aham. clareia um pouquinho mais para mim o que é um gerenciamento de performance. Então, gerenciamento de performance é você gerenciar todos os aspectos que envolvem a performance. Hoje em dia, o que é isso? Vou tentar listar todas, tá? Começa pelo óbvio do físico ali, do que você está gerando, é, né, na prática ali, no seu treino, na sua competição. Então, aí já abrangem várias coisas, várias métricas, né? Os watts que você está gerando, como que você gera esses watts, porque nem a gente gosta de falar assim, nem todas as calorias são criadas de forma igual, né? Então depende como, a gente quer saber como que você gerou esse watts, torque, frequência cardíaca, a gente cruza os watts gerados com a frequência cardíaca, e através dessa informação e mais informações subjetivas, por exemplo, vindas do atleta, como ele está se sentindo, se está com estresse, a gente tem que ter um relacionamento muito afinado com o atleta, porque não é só o que ele fez ali em cima da bike, entendeu? Eu tenho que saber emocionalmente como que ele tá, emocionalmente como que ele se comporta no treino, é, qual que é o approach que eu vou fazer com esse atleta específico, se ele é um cara que precisa de puxar o freio, se ele é um cara que precisa de motivação, se ele é um cara que precisa de contato com mais frequência na semana, ou se é um cara que eu não quero encher o saco dele demais e desmotivar ele de estar ali comigo, de estar tendo a minha assistência ali. Então, assim, eu pessoalmente, eu nunca, e eu tenho mais de, quer ver, 99, desde 1999, que eu já não sei nem quantos que são até 21, depois a gente faz o cálculo, eu sempre tive um treinador me orientando. Nunca considerei, agora eu já tenho 20 anos como coach, eu vou me treinar. Não acho que dá certo isso. Eu acho que precisa de ter uma opinião ali de fora, sabe? E então a gente tem que olhar todos esses aspectos. Aí a gente também, por mais que a gente está à distância, com a tecnologia, a gente consegue ver aonde que ele está treinando, se é um lugar ideal, o clima, se ele está com um relacionamento tranquilo em casa. Então, são muitas coisas que a gente engloba que viram gerenciamento. Então, a gente tem que gerenciar isso tudo. Então, não é montar uma planilha, eu quero. Você monta planilha, tipo assim, é meio que quase que um. Não é um insulto para mim, porque eu entendo que às vezes a pessoa. Na verdade, assim, o perfil dos nossos atletas são pessoas que elas já têm que estar com todas essas informações até para procurar a gente. Ninguém procura a gente e fala assim, uma vez ou outra, né? Você monta planilha, sabe? Montar planilha para a gente, no nosso ponto de vista, soa muito raso, porque é o que eu falei, ela representa 3, 5% do trabalho. O negócio é catar pelo em casca de ovo com esses detalhes, cruzar informação, se a carga dele, que a gente está vendo nos gráficos,
o acúmulo de fadiga, se está muito alto, e aí se a frequência dele em relação à potência se aumentou muito, que é o efficiency factor que a gente olha. Então, só da gente olhar o fator de eficiência, que é a normalized power, né, a potência corrigida, dividido pela frequência média que ele gerou naquele treino ou naquele período, a gente consegue cruzar isso tudo. Então, a gente já chegou num nível que a gente consegue evitar do sistema imunológico do atleta baixar. Então, a gente consegue regular o treino, gerenciar o treino dele antes que ele passe daquela linha tênue ali. Porque, assim, no treinamento, a gente precisa do overload, mas é o que eu falo, a gente tem que estar só um passo antes do abismo. A gente não pode dar o passo extra rumo ao abismo. Então, esse gerenciamento de performance que é o grande lance do trabalho, assim. Pô, muito legal, Hugo. Daí quando você fala de tudo que envolve a vida do atleta, né? Eu acho que isso vai muito ao encontro, né? Com o que a gente sempre fala nos episódios aqui, tenta trazer isso. Até a gente gravou um episódio com o Henrique Furtado, que trabalha com você há algum tempo, né? Ele trabalhou com você antigamente, isso. E essa coisa de olhar para o atleta, a gente falou com o Lúcio Otávio, que acho que foi você que treina ele, ou alguém da OCE, não sei, sim. sobre uma coisa bastante interessante, que é essa questão de ele hoje é um atleta profissional, competindo na elite, mas ele também é empresário, assim como você, que acabou de ser vice-campeão mundial de maratona master, mas é empresário, toca muitas outras coisas. Então, eu queria que você falasse um pouco como que é isso para você, ser atleta e ser empresário, como é que você leva as duas coisas juntas para estar num nível tão alto de performance, né? Então, é uma boa pergunta, porque aí já entra outra prática, né? Eu estou praticando ali ser pai, ter uma profissão e, ao mesmo tempo, manter essa cultura de treinar, de alta performance. E, assim, eu vejo porque, assim, 98% de quem a gente treina são essas pessoas. A gente não treina 98% de atletas profissionais, até porque no Brasil, a maioria dos atletas eles não podem ser só atletas profissionais, né? Principalmente na bike. Então, a maioria dos atletas ele tem esse mesmo perfil meu. Então fica ainda mais fácil ou menos difícil de eu ter esses diagnósticos fora análise de treino, assim, entendeu? De eu poder, às vezes, sentir que o cara tá numa situação muito difícil, sei lá, às vezes tem uma questão com o filho, saúde, ou com o pai mais velho, que ele tem que ficar cuidando, e tem que trabalhar, e tem que manter o treino. Então, assim, não é nada fácil, né? Mas eu acho que, assim, no final das contas, sabe, o ser humano vazio, né? Cabeça vazia como é que eles falam? Cabeça vazia é escritório do diabo, né? No final das contas, igual a gente escova dente, a gente tem que se exercitar. Às vezes não precisa ser nesse nível que eu tô, que o Lúcio Otávio tá, mas no final das contas é muito importante. Agora, nessa pandemia ficou ainda mais evidente, né? A maioria das pessoas que teram, de uma forma geral, assim, né? Eu não sou expert nisso, nem quero criar nenhum tipo de polêmica, mas foi muito nítido ver que as pessoas sobrepeso, que as pessoas que não tinham uma certa frequência de atividade física e boa alimentação, foram as pessoas que tomaram a porrada maior, sabe? Houve atletas que pegaram, que ficaram, né, tiveram algumas questões, algum miocardite, houve, mas de uma forma geral, ficou nítido. Tanto é que as pessoas explodiram, começaram a torrar dinheiro em bicicleta, não tem bicicleta mais para vender para ninguém, nunca foi assim. As pessoas querem ir para fora também. Então, essa questão, às vezes ela é muito difícil, mas é igual assim,
no começo da minha carreira, às vezes eu ainda dava umas escapadas, ia para uma balada com os amigos, só que era tão legal que era assim, o sentimento era assim, putz, eu vi que não vale a pena, sabe? Então é a mesma coisa eu falar assim, não, agora tá bom, já conquistei muita coisa, 43 anos, deixa eu curtir aqui e tal. É muito difícil você sair disso, assim, também, sabe? E, e aí é um outro processo, que pode ser um outro assunto, é a questão mental também da pessoa estar preparada para isso. Só que desde a minha carreira, eu nunca falei assim, igual o Henrique Avancini, por exemplo, eu quero ser, não vou ser mais advogado, eu quero ser atleta profissional, eu quero ser atleta olímpico. Eu nunca quis ser um atleta olímpico, mas eu sempre quis, desde o começo, atingir o meu máximo possível ali, entendeu? E eu continuo buscando isso. Mas eu sabia que eu tinha que ter um backup. Então, desde muito cedo, eu sempre foquei na área acadêmica, na área de construir alguma coisa, na área de saber falar um inglês. Então, para mim, eu acho que tem tanto tempo que eu estou fazendo isso que ficou natural, mas é uma coisa cronometrada. Eu tô conversando com vocês, eu vim dirigindo, entendeu? Eu vou desligar aqui, eu já tenho meio que outro compromisso. Minha mulher tá gripada com 2 meninos em casa. E eu vou ter que entrar com máscara, porque eu tenho 13 competições importantes nos próximos 3 finais de semana. Eu não posso ficar gripado também. Então, tem todos esses desafios, assim. Mas não troco por nada. Você falou uma coisa muito legal, assim, a gente já falou sobre isso em muitos episódios, a gente falou isso no episódio com o Arthur Bossi, que inclusive acabou de defender o doutorado, abraço aí para o Arthur. Falamos, o Avancini comentou sobre isso, que essa questão da mentalidade, do mindset, que realmente assim, é o que diferencia. E aí, assim, o treinador, ele é uma espécie de psicólogo, ele muitas vezes exerce essa função, Sim. e acho que às vezes é até um pouco complicado de saber o quanto você às vezes está motivando demais ou passando a cabeça, quando você tem que dar dura. Às vezes isso com certeza vai do perfil do treinador, né? Mas Uhum. acho que isso muito é do feeling de você ter trabalhado com vários atletas, ter errado, né? Porque você vai errar, não tem jeito, você vai errando, vai acertando e vai, assim, criando a melhor forma de você traçar o perfil do atleta e saber como agir melhor, né? Como foi isso para você? Quando eu terminei a faculdade, eu tinha um sonho de fazer PhD, eu tinha uma ideia de fazer PhD em psicologia esportiva já na época, porque eu já entendia a importância. E eu lembro que eu fazia triatlo, então eu colava, eu colava na parede da casa lá, que eu morava, frases motivacionais de propaganda, de Gatorade, de Power Bar, com os atletas, is it in you, não sei o que. Então, eu sempre, não sei se vocês já perceberam no meu Instagram, eu escuto muita mentoria, desses atletas principais e tal, da mentalidade dos atletas principais. Então, na verdade, assim, para mim, o que a galera tá começando a falar agora, BIOS, a gente tem que começar a olhar para a cabeça do atleta e tal. E para mim, em 2000 já existia, entendeu? Eu já usava isso, assim. Então, eu tinha essa ideia. Eu não fiz PhD porque eu alugava um quarto na casa de um triatleta que ele fazia PhD em física química e o cara tava lá na faculdade, devia ter 12 anos, sei lá. Falei, eu não quero, eu quero aplicar. Então, o que eu fiz? Eu saí da faculdade formado, mas não em psicologia e não fiz PhD, mas eu comecei desde então ler livros de psicologia aplicada ao esporte e tal. Então, eu já venho estudando isso sozinho há muito tempo, assim. E por isso que a prática também é muito importante para você ter esse feeling, assim. Eu acho que, assim, só da forma como
as pessoas conversam com você, né? Você vai afinando isso. O jeito que as pessoas te respondem no WhatsApp, você já começa a entender como que você tem que abordar, como que elas estão, até mesmo taticamente, estrategicamente, o perfil bate com o perfil psicológico da pessoa, entendeu? Uma pessoa muito afobada, muito ansiosa, igual eu falei, a gente tá tendo o pessoal está avançando muito, né, na questão de treinamento e testes cognitivos, que é uma coisa que a gente está para implementar na OCE. A gente já está fazendo esse curso, que é muito importante. A gente tem que descobrir o nível de atenção desse atleta, o nível de ansiedade, se ele clica lá nos botãozinhos, que é um aplicativo no celular, se ele clica muito rápido, o aplicativo nos passa todas essas informações. E a gente começa a traçar um perfil psicológico aí também, psicológico cognitivo, né? Então, assim, a gente vai entrelaçando tudo isso, a própria forma como o atleta obedece ou não, tem disciplina ou não, com o treinamento durante a semana e tal, eu já tenho uma boa noção, assim, e assim, o coach, igual você falou, muitas vezes, porque assim, a cabeça, ela é o governador central ali, né? Ela que faz o seu músculo movimentar. Então, assim, se emocionalmente você não tá bem, você não vai estar performando o seu 100%. Então, a gente tem que descobrir isso. Ainda não existe ferramenta igual o medidor de potência, é uma precisão extrema, assim, na questão física. A gente consegue definir tudo. Ah, watts por quilo, é bom, tá ruim, vamos trabalhar isso, tem um buraco aqui nessa curva de duração aqui, beleza, mas a mente desse atleta está otimizada para ele otimizar fisicamente, então isso é muito importante, assim, sabe? Porque a gente fica muito de watts, análise, e já nos próprios aplicativos dessas análises, tem locais que você já preenche qualidade de sono, a variação da frequência cardíaca, que já está informando muita coisa fisiológica de bandeja, assim, digamos assim, com uma acuracidade bem que a gente pode realmente usar. Inclusive, até eu acabei de virar embaixador internacional daquele Oura Ring. Não sei se vocês conhecem o Oura Ring. O Oura Ring, ele basicamente você usa o anel, é um anel finlandês. O anel te dá sua frequência cardíaca 24 horas, te dá o seu saturação de oxigênio, te dá a qualidade do seu sono. Então, assim, imagina você cruzar isso com as informações de potência, as informações do treino e tendo uma boa troca de feedback com o atleta. Porque a troca de feedback, ela nunca pode ser assim, eu entrar no treino do atleta e falar assim, você fez esse treino assim, você tá bem, assim, 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 beleza, parabéns, tá bem. Não, eu preciso de ter uma informação subjetiva dele, porque senão vão ficar lacunas ali, entendeu? Como a gente está falando de alta performance, e alta performance, assim, quando eu falo alta performance, eu não estou falando que é uma coisa só aplicada para o Avancini e os top 5 abaixo dele ali. Não. Alta performance, às vezes, é para um empresário que está ali e o cara tem 1h30 para fazer o treino dele e você tem que otimizar essa 1h30 e conjugar a alta performance com a saúde também, que era uma coisa que há 20 anos atrás não era muito viável, porque não tinha esse avanço na fisiologia do exercício. A fisiologia do exercício, ela 20, 30 anos atrás, era uma coisa completamente diferente de agora. Agora não, agora 20, 30 anos atrás, com os métodos de treinamento, eu não fiz um Ironman por causa disso. 18 anos, fazer um Ironman? Não, agora, se você fizer tudo certinho, você mantém sua saúde. Antigamente, você perdia 10 anos de vida em cada Ironman que você fazia. Hoje não é assim mais. Hoje você pode pôr uma menina, né, um cara de 50 anos, 55 anos, para fazer um Brasil Ride.
para acelerar no Brasil Ride, volta para casa, 2, 3 dias está recuperado, está saudável, coração batendo devagarzinho quando ele está em repouso, bom pra caramba, porque é essa questão também, a gente não quer destruir um cara e pôr ele para ser campeão, 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 o ganhar o título ali é uma cereja do bolo, assim, para mim, sabe? Quando eu penso pessoalmente em ganhar um título mundial, que eu agora, né, correndo Master, eu tenho condições, é mais que uma cereja do bolo, é mais por ter conseguido fazer todo o processo certinho, porque é muito difícil você chegar no dia, sabe? Tem que ser aquele dia. Ciclismo, esporte de endurance, principalmente ciclismo e mountain bike, você tem que, até sorte você tem que ter no final, porque é muita coisa que tem que dar certo, assim, sabe? Não significa que você fez tudo certinho, fez os treinos certinho, tá gerando uma potência certinha, que no dia você vai deslanchar, até porque só um sobe no pódio em primeiro, sabe? Mas essa vontade de execução certa do processo, sabe? Você falar, no processo, agora deu certo. Então, essa constante busca. Inclusive, assim, é muito difícil, depois de você conquistar, de você. O que você faz agora, né? Igual o Kobe Bryant fala. O Kobe Bryant fala, o cara pergunta pra ele: ah, mas o que você acha de perder? Eu acho legal perder. Acho legal perder. Se você perder, você tem várias oportunidades de descobrir, de melhorar. Perder é muito legal. Eu quero ganhar? Quero. Mas perder, você consegue ver várias coisas que você pode melhorar. Você tem umas brechas ali para você melhorar. E ganhar. Para você ganhar o segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Então assim, para mim, agora o corre brasileiro Master. Não, vai ganhar de lavada. Aí o meu atleta que vai correr na categoria da frente, meu objetivo é você não encostar em mim, sabe? Se eu me deixar perder nesses pensamentos, eu tô frito, entendeu? Tô frito. Então, é essa constante busca de melhorar mesmo, sabe? De buscar alguma coisa, assim, para me superar, sabe? Hugo, eu achei muito legal assim, toda essa construção de fala sua e vou fazer um comentário que depois eu linko numa outra pergunta. Eu acho que tudo isso que você vem falando, assim, né? Lá no início você falou que hoje a OCE trabalha com gerenciamento de performance, né? Mas eu acho que Uhum. toda a sua fala e a construção de pensamento aí traz para a gente que, e é importante os ouvintes escutarem isso, que assim, vocês trabalham com gerenciamento de performance das pessoas que procuram o serviço, mas de certa forma, quem está ali recebendo o serviço de vocês também desenvolve um gerenciamento de performance próprio, né? Porque a sua fala que você falou assim, eu nunca quis ser um atleta olímpico, mas que você sempre buscou performance, é muito legal porque a pessoa não vai procurar o esporte necessariamente para Porque, ser um campeão, né? ah, E a gente vê nitidamente assim que hoje grandes empresários, pessoas de sucesso têm utilizado o esporte para aprender exato. várias habilidades da vida e passar por processos que a vida vai desafiando a gente e continuar tendo sucesso ou continuar melhorando. Então, cara, assim, eu achei isso muito legal a sua construção, porque no final vocês trabalham com gerenciamento de performance, dando para as pessoas que vocês trabalham uma autonomia de gerenciar a própria performance, né? Por isso que eu falo, por isso que eu falo assim, a OCE é uma cultura. A gente está vendendo uma cultura, eu gosto de falar. É exatamente isso aí. Vai de encontro com isso, entendeu? Não, é muito massa, cara. E assim, eu acho que é legal a gente trazer essa visão aqui, porque isso serve para treinadores que estão escutando a gente também, treinadores que estão iniciando, porque às vezes, seja recém-formados ou seja treinadores mais antigos, quando vão trabalhar com atletas, por exemplo, amadores ou, enfim, às vezes acham que aquela pessoa quer treinar para ganhar, né? E na verdade, assim, não necessariamente ela vai querer ganhar.
ela quer se desenvolver como um todo, né? E aí, pegando esse gancho assim, cara, se você pudesse dar um conselho assim para esses treinadores Uhum, iniciantes, qual que seria assim algo que você foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Porque imagino que todo esse pensamento que você trouxe aqui para a gente foi algo que foi amadurecendo no seu processo, né? Não sei se lá na frente, quando você iniciou como treinador, você pensava desse jeito. E aí você foi amadurecendo isso, falou, ó, preciso olhar o ser humano, eu entendo que o ser humano tem que performar e não só ser um campeão. Então, como que você vê, assim, dá um conselho para essa galera, assim, que está iniciando essa carreira de treinador? aham. É, eu acho que é muito importante para o treinador, para ele praticar, ele fazer assim, porque eu acho que isso faz um mundo de diferença, porque a partir do momento que ele começa a passar por questões emocionais, físicas, de fazer um intervalo e ser muito difícil e tal, é, ele vai ter uma sinergia com eu raramente chamo de cliente, mas só para ficar claro, né? Com o cliente dele, com o atleta dele, vai ter uma sinergia muito grande. Vai ser uma coisa muito natural. Então, não tem muito papinho de marketing quando você está trabalhando com um atleta assim, sabe? Então, acontece essa sinergia quando o atleta, quando eles estão falando a mesma língua, entendeu? Tipo assim, é a mesma coisa você ir num nutricionista obeso, assim, digamos assim, sabe? É meio estranho você estar recebendo um tipo de informação que você está vendo que talvez eu faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante ele praticar, ele subir em cima de uma bike, e às vezes dar uma competida, ele às vezes tá presente lá nas competições e tal, para ele entender, né? É, eu Até, acho. até Ah, mesmo a questão da logística, né? De arrumar, ir para uma competição, viajar, porque já teve atleta meu que, conversando comigo, ele falou, não, Paulo, eu vou sair da cidade onde eu estou trabalhando, vou sair de carro às 6 horas da manhã, vou chegar em casa às 8 horas da noite e vou fazer meu treino. Eu falei, cara, você tá doido? Você vai viajar de carro o dia inteiro, vai chegar na sua casa e vai querer fazer 2 horas de treino com estímulo. Eu falei, cara, é impossível. E eu só sei disso porque eu já vivenciei isso. Então, essa parte de viver ali a modalidade é bem interessante mesmo. como que você trabalha, por exemplo, uma ansiedade pré-prova, que é uma coisa muito difícil até hoje. É, Eu sinto as borboletas no estômago ali, né? O que dependendo da modalidade, por exemplo, um cross country é importante você ter também, senão o cara, pá, solta o revólver, você ainda tá lá. Você tá igual um Buda, um Buda lá, todo mundo já largou, já tá virando a curva lá na subida lá, entendeu? Mas como que você, não tendo participado, não ter tido essa ânsia, como que você instrui uma pessoa a controlar a ansiedade dela e tal? Então, faz uma diferença enorme a prática, assim, sabe? E assim, é, por que que acontece? Principalmente no Brasil, no Brasil, você vai fazer educação física, ninguém vai falar de potência para você, não, de normalize power, entendeu? Eu tive a felicidade de estar lá fora, de estar do lado do Centro Olímpico Americano, de ter esses coaches aí na Carmichael Training Systems. A minha faculdade foi a base, a minha faculdade era uma das melhores dos Estados Unidos nessa área. Aqui no Brasil, você imagina, você vai fazer uma faculdade de educação física, não tem isso. Aonde que eu aprendi isso? Aonde que os coaches da OCE aprenderam isso? Na prática, 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 colocaram medidor de potência na bike deles, sabe? É um investimento neles. Então, eu não sei se isso é o mais importante, mas com certeza é uma dica super importante que eu tenho
para dar pro pessoal. Porque às vezes o pessoal fica, vou fazer curso. Pô, legal demais, tem que fazer, a gente faz. Mas tem que praticar, sabe? Tem que praticar para você realmente entender. E muita coisa eu descobri, eu desenvolvi, muito intervalo eu desenvolvi estando ali na trilha técnica, falando, nossa, isso aqui é legal, vou inventar. Qual que vai ser o nome desse intervalo? Vai ser no NB, no break. O que é no break? O cara vai para uma. Aqui a gente anda muito na Perdida, né? Que é uma trilha extremamente técnica. Vai lá para Perdida, você mora em BH, quarta-feira, NB, 1h45, NB na Perdidas. O que é isso? Você vai frear o mínimo possível na trilha. Para quê? Para você aprender a andar na velocidade correta para criar fluidez, para não entrar nas retomadas e ter que reacelerar de novo, para treinar bastante foco. Então, olha aí que treino legal. Foi a faculdade? Foi um professor que me ensinou? Não, fui eu. Outra coisa, os coaches da OCE, cada um treina um. Agora, quem está me treinando? O Bitelo, o Henrique. Por quê? Primeiro que ele é um cara que eu sei da base dele, é um cara que tecnicamente entende pra caramba, é o único coach no Brasil que eu recomendaria para qualquer pessoa fora da OCE, porque eu sei que ele tem essa base lá fora, sei que ele já praticou, e para mim, eu treino vários coaches, treinei o Abraão Azevedo muito tempo, os meninos da OCE, cada um treina um, e aí você começa a ver, não é assim, aquele cara é bom, o Hugo é bom, não é questão disso. Às vezes é legal o coach treinar comigo, porque ele vê uma visão diferente, ele descobre um intervalo diferente que ele pode passar para o atleta dele. Quantas vezes eu fiz isso? Eu sempre tive treinadores caros, pagava em dólar, mas, pô, velho, era uma faculdade, é uma faculdade. Então, acho que esses dois pontos aí são bem legais. Agora, eu lembrei desse. Às vezes, se o cara tem uma condição, treina com um técnico renomado. Para quê? Para eu copiar tudo dele? Não necessariamente, para você ver a visão dele. Às vezes, ele enxerga de uma forma que vai agregar a sua forma de enxergar. Você vai começar a olhar uma coisa de dois ângulos agora e ter uma melhor definição da situação que você está encontrando com o seu atleta. Então, eu acho que esses dois pontos são bem legais. Pensa aí, em 1999 eu comecei com um treinador, eu fiquei numa escola, né? Se você está com um treinador, todo dia ele te dando feedback, olhando seus negócios, você tendo que dar o feedback, você aprimora até o seu feedback para você falar como que o seu atleta tem que te dar um feedback, por exemplo, também, entendeu? E você se policia também, fala, pô, você entende a dificuldade às vezes eu tenho dificuldade às vezes de preencher, imagina preencher todo dia, quantas horas eu dormi, qualidade de sono, como que eu tô sentindo, se eu estava motivado, etc, etc, etc. Só que quanto mais tiver essas informações, mais acurado o negócio fica. Então você começa a entender até assim, pô, deixa eu pegar leve com esse cara, porque eu também não preencho. Às vezes eu tô aqui na vida corrida, não preencho com o meu treinador, deixa eu pegar leve, abordar de uma outra forma essa informação, entendeu? Então, isso aí vai virando uma bola de neve de conhecimento infinita. Porque, assim, as piores respostas que você pode dar, principalmente nessa área, que ela não é extremamente desenvolvida, assim, porque, primeiro, que a gente está falando de ser humano, né? Ser humano é um negócio muito complexo. E só agora a gente está começando a tentar descobrir o efeito das emoções, né? A conseguir medir o efeito das emoções no treino, na performance, no dia a dia da pessoa. Então, é bem. Não tem um sim ou um não. Então, as piores respostas que você dá assim: isso é certo? Sim, não. Não é, depende. A melhor resposta é assim: it depends. Né? Eu li um livro, it depends. Tudo depende. Depende do contexto, depende daquele atleta, depende da situação, depende da época do ano. Então, tudo você vai agregando, né? Aí você vai construindo uma base muito sólida com todas essas informações vindo de todas essas pessoas.
Então, são duas coisas cruciais. Eu sempre investi em treinadores de renome mundial mesmo, e sempre pratiquei. Então, eu acho que isso fez e está fazendo muita diferença, assim, sabe? Não, legal demais, cara. Acho que se a gente pudesse resumir, talvez é assim, não só ter o conhecimento técnico é importante, como um conhecimento humano, né? Porque isso que você falou gera muita interação, né? De pessoas com pessoas, empatia. Então, igual você falou, como é que eu vou cobrar, exigir de um cara um certo comportamento se nem eu dou conta, né? Então, acho que é Tipo importante isso. é importante a gente ter esse olhar mais aguçado, cara. E assim, tá muito massa o nosso papo, mas a gente precisa caminhar para o final. Fala para a gente, bem resumidamente, assim, acho que você já trouxe muitos ensinamentos nesse bate-papo, mas Aham, aí uma questão que está em alta assim para você é você aham. continuar competindo, performando super bem. E aí você, alguns anos atrás, estava largando elite, agora você está largando na Master, mas com uma performance muito constante, pedalando lá no topo, enfim. Fala um pouquinho para a gente como que é o segredo dessa longevidade, de se manter treinando, se manter no alto nível e, de fato, conseguir gerenciar essa performance. Então, tá relacionado ao que a gente acabou de conversar, que é ter um profissional gerenciando tudo, ajudando, não deixar criar um acúmulo excessivo. Então, não é o quanto você treina, é qual intensidade você consegue colocar no tanto que você treina. Um coach meu falava isso, coach bem renomado, chamava Dean Gollett. Então, assim, realmente foi todo esse cuidado desde muito cedo, desde sempre, na verdade, na minha carreira, que eu tive com essa área de treinamento, de saúde, inclusive, assim, a Alquimia da Saúde, não sei se o Paulinho já conversou com vocês, é uma empresa de suplementação 100% orgânica natural. E eu ajudei a desenvolver justamente por essa necessidade minha de parar de tomar esses sport drinks da indústria, que se você, sport drink, pega um Gatorade, joga ele numa camisa branca suas e me conta se vocês conseguem tirar a mancha deles. Aí eu pergunto, você vai tomar uma coisa que mancha uma camisa, você coloca um líquido dentro de você que mancha uma camisa para sempre, será que isso é bom de colocar no seu organismo? Então, esse sempre foi um foco também de estar sempre saudável ali. Para quê? Para a minha máquina humana, né? O meu corpo, para ele não acabar tão rápido, né? Que nosso corpo é igual a máquina. Então, assim, você vai colocando químico, vai fazendo ele trabalhar, tendo que tentar ver as coisas desconhecidas que estão lá dentro, sistema digestivo. Aí você vai indo, 20, 30, 20 anos você não vê isso. 30 anos talvez também não. Agora começa a entrar no 35, 40, 45, você vai sentir. Então, realmente, esse foco aí em fugir de alimentação industrializada, química e tal, e ter um treino rigorosamente bem gerenciado, eu acho que é o grande segredo. O Show, segredo que não show. é segredo. É o segredo que não é o segredo. Hugo, muitíssimo obrigado pela participação. Eu só queria abrir para você fazer seu jabá, falar como que a galera pode te acompanhar o OCE, enfim, para a galera poder saber mais sobre você e seu trabalho. Não, beleza. Pessoal, obrigado por ter assistido aí. Obrigado a todo mundo pelo tempo aí. Eu uso predominantemente Instagram para focar só numa rede social também, que é o Instagram. É @Hugo com H Prado Neto, tudo junto. E da OCE é @OC de consultoria, Ed Esportiva, Powerhouse, né, Paulinho? E aí a gente está sempre Exato. tentando contribuir com bastante conteúdo aí. Beleza? Cara, muito legal. Se eu pudesse, acho que tirar um que mais espremer o episódio, tirar, é um pouco de processo, né?
Você começou Isso. lá atrás e sempre está pensando a longo prazo, profissionalmente, no esporte, e como que você pode contribuir aí pensando sempre como você vai crescer mesmo e não no resultado a curto e médio prazo. Cara, Isso aí. sensacional. Muito obrigado, galera. Segue a gente no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Se inscreve no YouTube. Se você está no YouTube, já deixa o like. Se inscreve no Spotify se você está no Spotify. E segunda-feira tem episódio novo. Um abraço. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.